Eu estou aqui na frente de vocês para começar, porque, nesse momento, eu sou diretora do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que é essa casa em que nós estamos fazendo essa homenagem ao Sérgio, né? Estamos aqui reunidos para esta homenagem, para lembrar e traduzir o Sérgio Flaxman. Eu fui também aluna do Colégio de Aplicação, então, como ele, eu sou uma capiana de sempre, e aqui estão vários capianos de sempre representados, né, que fizeram parte da vida do Sérgio. O Sérgio fez parte da nossa vida. A ideia aqui, que é uma celebração da vida, né, na verdade, é um lembrar do Sérgio, desses melhores momentos, ela vai começar com a apresentação de um vídeo que foi produzido a partir de fotos e lembranças e textos, como vocês vão ver.
Eu gosto muito de ter amigos, eu tenho muitos amigos. Tenho muito orgulho dos meus filhos e dos meus netos. Esperar um minutinho. Bom, agora, quem quiser trazer suas lembranças aqui para a nossa roda, né, eu pedi para que essa sala fosse arrumada dessa maneira, porque eu queria arrumar num formato de taba, porque nós somos uma tribo. Então, eu queria dar a palavra, então, claro, acho que vários vão querer falar, e também os que estão no Zoom, né? Claro, também podem se manifestar. Você quer falar? Vou começar com o Gil. Não, porque alguém tem que começar. Bom, meu nome é Afrânio, eu sou contemporâneo de muita gente que está aqui, e nessa celebração do Sérgio Flaxman, eu acho que é uma manifestação de uma coisa que, bom, aqui também está a Dora, que lembra um livro que foi feito pela Alzira Abreu sobre o Colégio de Aplicação entre 1948 a 1967, e a Alzira começa por dizer que tinha ficado impressionada, porque quase toda a entrevista que ela fazia, as pessoas não só se prestavam a dizer tudo o que sentiam, mas, como dizia, como é bom voltar aos melhores anos das nossas vidas. E, então, era essa ideia mesmo, que havia uma coletividade construída por muita efetividade, que vinha junto com muito investimento intelectual, como mostra depois tudo o que aconteceu na sequência das várias carreiras. Eu vi um outro vídeo para além desse, que eu acho fantástico, que de repente, o Sérgio Flaxman, numa época que não convivi tanto com ele assim, ele contar como ele passa do colégio de aplicação para a posição de frequentar as editoras, a tradução e o contato com a grande intelectualidade brasileira no momento precedente. E, como a gente viu aí, ele então torna-se um tradutor dos mais renomados em cima de uma literatura de primeiríssima água a nível internacional. Recording in progress. Bom, eu vou concluir aqui dizendo que, na verdade, infelizmente, a convivência com o Sérgio Flaxman foi até nos anos onde ele acabava o ginásio e, no caso da turma que eu pertencia, nós estávamos no clássico e no científico. E, nesse momento, até o Grêmio do Colégio de Aplicação, que a gente sabe que, através do Grêmio, realmente se construiu muito do próprio colégio, e o colégio, na época que nós entramos, ameaçou claramente ruir, quer dizer, havia um problema na construção que levava a que ele tivesse até ameaça de ruir, e houve uma reunião com todos os pais, e dessa reunião saiu a ideia de, bom, não se paga já a educação dos filhos, então que tal se todos nós contribuíssemos para que pudéssemos retomar aquele prédio. Bom, foi assim que foi feito no ano, isso foi bem no ano que entrei, porque se eu me lembro bem, 1959, e logo depois deu
a partida para uma coisa que o Grêmio fez o tempo todo. Construiu a quadra, construiu o alambrado, construiu o teatro. E essa ideia de que a gente participasse da construção material do lugar onde a gente se formava, eu acho que isso é uma coisa imensa. Bom, então o Grêmio foi uma coisa importante, e no momento até ali dos anos 60, o Grêmio passava a ser eleito por voto direto. E nesse momento até o fato que o ginásio tinha maioria em relação ao clássico e científico, fez com que uma chapa do ginásio ganhasse o Grêmio. No ano seguinte, até para que isso ocorresse de novo, tinha que entrar alguém do ginásio que representasse esse vigor que vinha de baixo. Essa pessoa foi o Sérgio Flaxman. Então, ele foi tesoureiro, modestamente tesoureiro. Quer dizer, esse vídeo me lembra muito das características que vi no cotidiano, que era uma pessoa que participava a fundo, mas sempre de um lado modesto e de um lado buscando ter uma convivência que fosse essa melhor possível. Então, eu quero dizer a minha felicidade de podermos estar todos aqui para lembrar o Sérgio e, através do Sérgio Flaxman, lembrar todo esse movimento de solidariedade, de carinho que acabou acontecendo, não só entre os alunos, mas também um amor enorme pelos professores, pelos licenciados, pelos funcionários, e que é difícil até pensar nesse colégio que a gente viveu sem ter uma profunda emoção. É isso. Bem, eu sou Miguel, sou o segundo filho do Sérgio. Acho que conheço a imensa maioria dos que estão aqui, mas para quem não conhece, eu me apresento também. Eu escrevi algumas coisas que eu não sou muito bom de falar, não, então preciso de uma cola. Cara, primeiro eu queria agradecer a Ana, o Afrânio e o Centro Brasileiro de Altos Estudos por oferecer o espaço, por organizar a cerimônia, que para a gente foi incrível, até porque quem conhece meu pai sabe que ele não é muito de missa, não é muito de nenhuma celebração religiosa, então acho que isso aqui é o que ele ia gostar, com a cara que ele ia gostar, com as pessoas que ele ia gostar. Então, de novo, na pessoa dos dois, agradecer. E agradecer também ao Fernando, que fez esse vídeo lindo e me atorou ao longo dessa semana com sugestões, com fotos e por toda a gentileza e o carinho. Queria agradecer também. Cara, assim, para mim é sempre muito bom ouvir as pessoas falarem do meu pai, pessoas que eu conheço, que eu não conheço, e perceber como é que ele... sei lá, como é que ele participou, como é que ele tocou a vida das pessoas de tantas formas diferentes, sabe? Que a gente vê ele de um jeito, uma das faces, né? Mas como essa coisa multifacetada é tão legal também. É isso, foi aluno do CAP, foi editor, foi tradutor, foi leitor, foi ouvinte, telespectador, gostava de ler os clássicos, gostava de ler os quadrinhos também, que eu adorava, e gostava de ver filme francês e gostava de assistir o Jeopardy, aqueles programas de adivinhar a palavra na TV americana, ele era louco por esse negócio. Morou na França, viajou pelo mundo, morou no Horto, na Gávea, Ipanema, levava a gente para Itacuruçá, para Mauá, para São Mateus, depois passou por Friburgo, por Gaviões, por Búzios, gostava de praia, de cachoeira, de neve, ficou casado, ficou separado, casou de novo, namorou, estava sempre meio enrolado, aí, jogando o charme dele para lá e para cá, para quem quisesse cair ali na conversa. E é isso, foi muito legal ouvir aqui e ver como é que ele sempre, a coisa da gentileza, do carinho dele, como é que ele conseguiu participar da vida de todo mundo desse jeito. Para mim era meu pai, a gente brigava às vezes, mas a gente sempre se entendia, a gente sempre ficava gostando muito um do outro, e há 13 anos virou avô, né? Virou avô do Arthur, virou avô da Rosa, do José, dos outros meninos, e foi uma outra face, super incrível dele. Me ensinou a gostar de cachorro, me ensinou a gostar de gente, de querer ver o mundo pelos olhos das pessoas que vivem em lugares diferentes, uma coisa que ele sempre falou muito, que para mim é muito importante também.
Ele gostava de ouvir minhas histórias quando eu ia para a China, não da parte do trabalho, não da parte de negócio, mas da parte da vida das pessoas, da pessoa que eu conhecia, como é que é aquele cara que você foi jantar, a história que o cara contou. Essa era a parte que ele gostava de ouvir mesmo. Fala do meu pai, vou falar em relação com meu pai, passa pelo Flamengo, não tem jeito. Então, me levou para ver o Zico, eu levei ele para ver essa geração nova que também está fazendo história. Ele parou de frequentar o Maracanã quando a barra pesou, quando eu tinha uns 13, 12 anos, quando a barra pesada, ele parou de ir. Essa época eu comecei com os amigos, e quando o Arthur começou a ir, já em 2014, ele retomou com força total, e quando ele não ia, no intervalo, no final do jogo, mandava mensagem para o Arthur para saber como é que estava acontecendo, mandava aquela resenha, mas só no intervalo no final, durante o jogo, não podia pegar o celular. E se aposentou dos estádios depois da apoteose lá em Lima, né, daquele gol dos gols do Gabriel, que, para quem não sabe, ele literalmente saiu de ambulância do estádio aquele dia, teve uma pressão baixa, saiu, deu tudo certo, mas saiu de ambulância, ele falou, agora eu me aposentei no auge. Ele falou, não vou do estádio, pai, encerrou a carreira no topo do mundo, literalmente. E aí, nesse dia, até passaram que ele teve o tatu preto depois dos gols, aí foi um posto médico do estádio, eu estava ali sentado do lado dele, ele na maca, eu falo, cara, que merda, que eu fui trazer meu pai para cá, que eu fui inventar essa história. E ele olhou para mim e falou, que bom que a gente veio. Eu falei, pô, valeu a pena. E aí, só para falar, assim, no começo de dezembro agora, ele esteve lá em casa no jogo da Copa, e ficou um tempão lá, viu o boletim do Arthur e do Tomás, ficou super orgulhoso, passou horas falando das bandeiras, do livro de bandeiras lá, contando as histórias das viagens dele, e com o Tomás e com o Arthur, falando muito, tinha um pessoal que estava lá, uns amigos também, ele sempre muito à vontade com o pessoal. E aí foi legal que essa semana eu fui fazer um sanduíche para o meu caçula, lá em Búzios, e ele falou, esse papai, esse é o segundo melhor sanduíche do mundo. Eu falei, pô, mano, o que é o segundo? Qual é o primeiro? O primeiro foi o sanduíche que o vovô fez aquele dia lá em casa. Ele lembrou que esse dia meu pai tinha feito um sanduíche para ele, e ficou na cabeça de maneira assim, totalmente espontânea, ele veio com essa lembrança, foi super emocionante. Então, acho que é isso, né? Ele falava, tradutor, rubro-negro, antifascista e o melhor sanduícheiro do mundo, pelo menos para a gente. Bem, também, para quem não me conhece, eu sou Clara, sou a filha mais velha do Sérgio. Eu também acho que eu conheço a grande maioria de quem está aqui, mas para quem não me conhece, também queria agradecer muito a Ana, agradecer o CBAE, o FRJ, que é a minha casa também, agradecer a todo mundo, gente. Enfim, eu tive Covid, né, na sequência também, então não consegui participar muito, fiquei acamada, mas... Enfim, estou muito feliz, acho que meu pai ia ficar muito feliz também, acho que está bem do jeito dele. Eu também escrevi, então vou ler aqui. Meu pai... Tá tudo bem? Meu pai me ensinou a beber e a dançar, não necessariamente nessa ordem. Também herdei dele o gosto pela hipérbole, por sair para comer, o interesse pelo jogo de gamão e o hábito de transformar amigos em família. Na nossa sociedade, tendemos a pensar em herança de duas formas, ou bens materiais ou características genéticas. Na cultura que eu pesquiso, a de matriz africana, herança é muito mais do que isso. Gosto de pensar na herança do meu pai desta forma. Freud, na introdução da tradução de Totem e Tabu para o hebraico, define o judaísmo como uma cultura, mais do que como uma religião. De certa forma, acho que muito do que herdamos do meu pai passa também por essa fonte. O gosto pelas artes, de uma forma geral, o alto senso de humor, o senso crítico bem aguçado e o interesse pelo mundo em suas formas diversas. Não por acaso, nos últimos anos, meu pai vinha falando muito em viajar. Esse ano eu vou passar um tempo fora, ele dizia. Acho que vinha de saco cheio do Brasil fascista, como todos nós. Ainda bem que ele teve tempo de ver a eleição do Lula. Pena que perdeu a posse. De certa forma, conecto esse interesse pelo mundo que meu pai sempre teve com o seu ofício de tradutor.
Guimarães Rosa, na introdução da tradução que o Paulo Ronay fez de uma coletânea de contos húngaros, definiu o trabalho do tradutor como, abre aspas, transcoar o mel que outras abelhas faveiam, fecha aspas. Rosa chama atenção para o interesse que Ronay sempre teve por outros idiomas e por outras culturas, inclusive pelo português brasileiro, o que fez com que fosse retirado da Hungria pelo Consulado do Brasil, permitindo assim que tivesse um destino diferente de sua noiva e dos outros artistas de seu grupo, todos mortos em campos de concentração nazistas. Acho que era isso, além de um domínio excepcional da nossa língua, que fazia do meu pai um tradutor tão bom. Ele se interessava pelo universo do escritor. Lembro especialmente de conversas que tivemos sobre o Jonathan Franzen. E chegou a viajar para os Estados Unidos para encontrar, se eu não me engano, o William Kennedy, de cujo livro havia gostado muito, de cujos livros, né? Ele traduzia mais de um dele. Ele era muito respeitado pelos autores, com quem costumava trocar mensagens para tirar dúvidas sobre as traduções, que defendia arduamente frente às editoras. Nós dois gostamos de andar por linhas tortas, meu pai me disse uma vez. Talvez por isso ele não tenha estranhado minhas mudanças de rumo profissional, cada vez que lhe contei, sempre encarando tudo com naturalidade. Depois entendi que o que ele queria dizer é que andar por linhas tortas é, basicamente, fazer o que se quer, se deixar guiar pelo desejo. E viver como se quer é algo raro e precioso. A sua morte repentina nos pegou de surpresa. Nós, filhos, ainda estamos nos habituando a viver sem ele. É preciso tempo para aprender a lidar com os encargos dessa ausência. Porém, acho que posso dizer que sabemos, nós três, que nosso pai viveu como quis, o que é não somente um consolo, como um bom legado, uma boa herança. Obrigada. O que você acha melhor? Ter o último filho ou alternar? Não. Pode alternar. É? Prefiro. Não. Como quiserem. Primeiro, eu também queria agradecer. O evento está incrível, exatamente como ele ia gostar, como meus irmãos falaram. E eu acho que, Miguel, você falou que você precisava de uma colinha, porque você é ruim de falar, mas eu acho que isso aqui diz muito que a gente é filho do Sérgio, né? Que todo mundo escreveu uma coisinha. Nós somos uma família que escreve, né? A gente escreve, né? Ah, não, mas está no meu celular também. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos alunos da KPFRJ pelo texto na Coroa de Flores que vocês enviaram ao velório do meu pai, lembrando da luta antifascista dele, porque apareceram lá alguns apoiadores do ex-presidente, uns primos distantes, e eu não tive a presença de espírito de dizer a eles o que meu pai diria, mas pelo menos alguém trabalhou para deixá-los bem desconfortáveis, e eu agradeço isso bastante. Boa noite, eu sou o filho mais novo de Sérgio Flaxon, eu me chamo Gabriel, para quem não me conhece, e me orgulho de carregar o nome que meu pai usava nas reuniões do movimento estudantil durante a ditadura militar. Era o pseudônimo dele. Ele tentou dar esse nome também aos meus dois irmãos mais velhos, mas minha mãe tinha um primo Gabriel, de quem ela não gostava. Felizmente, meu pai era cabeça dura, disso todo mundo sabe. Tentou Gabriel uma vez, tentou duas, na terceira passou, e aqui estou eu. Eu sou Gabriel, assim como meu pai também foi Gabriel, e sou antifascista, assim como meu pai também foi antifascista. Impossível não ter isso na cabeça após esses dias tenebrosos. Mas seria injusto limitar um discurso sobre meu pai a uma qualidade tão lamentavelmente atual. Meu pai, afinal de contas, era atemporal. Sim, ele foi Gabriel em algum momento, mas essa foi só uma de suas muitas fases de sua vida. Se há uma constante na vida de meu pai, é a inconstância. Pelas histórias que nos contava, ele não viveu só uma vida, viveu muitas. Foi caçula, foi órfão, foi exilado, foi ator, letrista, editor, tradutor, experimentou de tudo e foi talvez o único pai a dizer a um filho que ele deveria experimentar ópio, algo que eu ainda não fiz. Foi casado, separado, casado de novo com a mesma mulher, com 2 filhos de cada união. Eu sou só 3 anos mais novo do que ele era quando eu nasci, e ele já tinha vivido vida o suficiente para 10 encarnações. Outra qualidade atemporal do meu pai era seu gosto pelas artes. Nunca ouvi dizer que, por exemplo, a música era melhor na sua época. Muito pelo contrário.
Estava sempre atrás de novos artistas, novas maneiras de ver o mundo. Queria que eu lhe mostrasse o que eu escutava, seja jazz ou rap. Ele gostava até de Kanye West, incrivelmente. Não depois que ele pirou, claro. Pré-nazismo, isso. E esse seu jeito não se resumia à música. Queria saber os livros que eu estava lendo, os filmes e séries que estava assistindo, e até os jogos de videogame que eu estava jogando. Sim, ele nunca foi um elitista cultural. Nunca tentou me convencer de como o que ele amava era melhor do que o que eu amava. Me ensinou, sim, a amar todas as formas de expressão humana, todas as artes, das antigas, como pinturas, esculturas e poemas, até as mais novas, como histórias em quadrinhos e jogos eletrônicos. Descobri isso tudo que eu disse até agora quando era criança. Já adulto, descobri também que meu pai era companhia excelente para um chopp de fim de tarde, daqueles que se arrastam por horas, que começam com um papo superficial sobre cinema, viram uma discussão sobre o uso de advérbios, passam por análises minuciosas de relacionamentos e terminam com uma tentativa frustrada de decifrar o sentido da vida. Ele era engraçado, inteligente e encantador. Sim, às vezes gostava um pouco demais de ser advogado do diabo, gosto esse que eu também herdei, e às vezes era demorado demais em reconhecer erros, se é que os reconhecia. E por isso nunca o perdoarei, pois fez com que eu desperdiçasse tempo demais estando puto quando podia estar bebendo mais um chopp com ele no Bar Lagoa. Prefiro pensar que tanto tempo perdido não é culpa minha, e sim dele. Acho que ele também preferiria assim. Espero que me perdoem. E por mais triste que eu esteja de ter perdido meu pai de forma tão súbita, só tenho a agradecer por ele ter me dado 20 anos a mais do que queria. Não sei se sabem, mas ele, quando jovem, acreditava que viveria até os 50 no máximo. Tenho certeza de que achava essa ideia romântica. Então, agradeço a generosidade de ter se desfeito desse plano, para nos agraciar um pouco mais com sua presença. Como o nome desse evento não é só lembrando, mas também traduzindo, achei que seria bom dividir com vocês uma informação que eu acho valiosa. Meu pai era, de acordo com muitos, o melhor tradutor do Brasil, mas, e talvez isso os surpreenda, ele não concordava com essa opinião. A tradução que ele achava a melhor já feita para o português brasileiro, isso também talvez os surpreenda, não era o de um grande clássico da literatura de séculos antigos, e sim de um livro que também é um dos meus favoritos, O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, traduzido por Paulo Henriques Brito. E sim, talvez essa opinião fosse dada com uma pitadinha de ironia, pois ele também dizia que o melhor filme de todos os tempos era West Side Story, e eu me recuso a acreditar que ele realmente achava isso. Mas, como eu também tenho enorme respeito por esse livro, termino aqui com um recorte dessa tradução de quando o protagonista, Arthur Dent, está tentando compreender a perda que sofreu com a destruição do planeta Terra. A Inglaterra não existia mais, isso ele já entendia. De algum modo, conseguiu entender. Tentou de novo. A América não existe mais. Não conseguiu entender isso. Resolveu começar com coisas pequenas, de novo. Nova York não existia mais. Nenhuma reação. Na verdade, no fundo, ele nunca acreditara mesmo na existência de Nova York. O dólar, pensou ele, caiu completamente. Isso lhe provocou um pequeno tremor. Todos os filmes de Humphrey Bogart desapareceram, pensou ele. E a esta ideia lhe causou um choque desagradável. O McDonald's, pensou. Não existe mais nenhum Big Mac. Desmaiou. Quando voltou a si, um segundo depois, chorava, chamando sua mãe. É isso, não existe mais nenhum Big Mac. Então, obrigado. Boa noite. Bom, a maioria não me conhece, porque eu não sou do Colégio de Aplicação, enfim, eu chego depois, mas o Sérgio, meu nome é Isabel, e o Sérgio é um parceiro meu de muita alegria, sabe? Para mim, o Sérgio era alegria. Como eu escrevi ali, fui eu que escrevi aquele texto, das amigas, quando ele não estava bem, ele não aparecia, ele só aparecia para o prazer. E o Miguel esqueceu de contar que, além do Flamengo, ele gostava muito do carnaval também, né? Hã? Pois é, ele gostava muito do carnaval. E eu também, eu nasci no carnaval, então eu gostava muito do carnaval também. E todo carnaval nós nos reuníamos e era uma festa, uma farra. E eu tenho algumas histórias hilárias com ele. Primeiro assim, quando chegava no sábado de carnaval, ia todo mundo à minha casa. Eu morava eu e minha irmã, Glorinha, que não pôde vir porque mora em Paquetá e estava chovendo muito, e descia-se o armário.
descia-se o armário, todos eles botavam as nossas roupas, e lá íamos nós todos para Madureira. O Sérgio gostava muito do Pretinho Básico, e assim, e ele dizia que eu salvava a vida dele, porque lá pelas tantas ele aprontava muito e eu tinha que puxar ele, vambora, né? E uma dessas vezes, nós estávamos no Simpatia Quase Amor, e choveu muito e ele pulava na lama com a minha irmã e com a Eliane, era só brincadeira tudo. E sujou um cara todo de branco. O cara ficou possesso, queria pegar ele. E eu vi, porque eu estava do lado, e eu tirava, vamos lá, ele está atrás de mim, não, está para lá, está para cá. Então, era uma relação muito agradável. A Isabel salvou a minha vida, né? E passamos várias festas, vários carnavais, tudo com muita alegria. Ele era muito divertido, muito mesmo. E ele era o único homem da nossa turma. Nós somos 9 mulheres, e ele é o único homem, porque ele é o único que aguenta a maluquice da gente, né? De mulher, né? Fala todo mundo ao mesmo tempo. E aquela foto foi da última vez que ele esteve com a gente, e foi, assim, uma beleza. Eu tenho outras histórias, mas fica para outro dia. A Márcia quer falar? Então, pronto. Você quer falar também? Depois Não, só quero contar uma pequena... Eu sou Márcia, eu também amiga do Sérgio, amiga de muita gente aqui. E só quero contar uma pequena anedota com relação a isso que a Isabel contou muito, Sérgio. Nós temos um grupo, então, 9 meninas, e estávamos, se chama Grupo do Almoço, porque esse grupo foi criado um dia que a gente estava almoçando juntas. E um dia a gente estava jantando no Luigi, e o Sérgio disse, eu quero entrar para esse grupo. E a gente disse, mas Sérgio, só tem mulher nesse grupo, vocês podem me chamar de querida. Bom, eu sou Ângela, quase todo mundo me conhece, eu sou a primeira mulher e eu não queria falar nada assim, eu queria falar dessa visão de Sérgio como tradutor e como escritor, e era uma pessoa que sabia tudo de gramática, que qualquer dúvida que eu tivesse, eu podia passar a mão no telefone e perguntar, e ele sabia, se estendia sobre aquilo, sobre as regras, né? Sabia acento, o que fosse. E sabia o significado das palavras, tinha esse interesse por saber, pela língua, né? Do dia do velório eu contei uma história que ele me explicou uma peça que se chama Os Efêmeros, e que é o que Júpiter pergunta para Prometeu, por que você vai dar o fogo para esses efêmeros? Né? E os efêmeros somos nós. Né? E ele traduziu prosa, traduziu poesia. Às vezes eu traduzia, sobretudo livro de criança, e aí eu me embatucava com as poesias, e ele fazia para mim, porque para mim era impossível. E durante muito tempo, depois que a gente já estava separado, a gente trocava e-mails. E eu fazia muita questão de escrever direito, escrever corretamente e tal. E ele relaxava, porque eu acho que ele já traduzia e escrevia profissionalmente tanto, que na hora que era uma coisa informal, ele fazia seus erros, fazia suas palhaçadas, e era muito bom também, enquanto foi possível. Às vezes, até hoje, agora não, né? Até um tempo atrás, eu ficava assim, tem que contar tal coisa, tem que sugerir tal livro, ele ia gostar de tal filme. Mas aí eu acho que meu gosto literário mudou, o dele também, e a relação também não era essas coisas, então eu não falava nada. Mas eu lia as coisas que ele traduzia. E às vezes ele me mandava os Conrad, ele me mandou um conto de Joseph Conrad, que eu tenho até no meu Kindle, mandou... Há pouco tempo eu reli o Heart of Darkness, da tradução dele, que é muito boa.
E era isso, eu tenho pena, porque a outra coisa que ele era muito bom, era um bom tradutor de teatro, que foi uma coisa que não investiu tanto. E ele fez uma tradução de Shakespeare, do Noite de Reis, que eu pessoalmente gosto muito. E não investiu nessa possibilidade, que eu acho uma pena. Acho que eu vou pegar essa deixa do teatro para contar umas coisas aqui. E eu, ao contrário de vocês, não escrevi, o que é uma coisa muito estranha, porque eu sempre escrevo o que eu vou falar. Eu pretendo que eu não vou ler, mas eu leio, e, ao contrário, eu sempre escrevo. E dessa vez eu decidi que a Bárbara está ali, que não me deixa mentir. E dessa vez eu disse, eu não vou escrever, e eu não quero falar de cor, eu quero falar do cor, do coração. E eu quero falar do TACAP, do Teatro Amador do Colégio de Aplicação. E, para não dizer que eu não preparei nada, eu li na segunda-feira as 3 peças, reli, né, as 3 peças que nós contracenamos no Colégio de Aplicação quando tínhamos 15 anos de idade. E eu li nessa ordem. Primeiro as coéforas, que eu não sei se os capianos aqui se lembram. Pois é. E eram as coéforas do Ésquilo. Quando lá no velório, eu passei pelo Miguel Paiva, e ele também tinha participado das coéforas, né? E ele falou, o que foi aquilo, as coéforas? Era Broadway, e era Broadway. Era uma coisa assim, relendo, né, as coéforas, fiquei muito impressionada, era um texto enorme. Eu fiquei pensando como que as pessoas que fizeram as coéforas memorizaram aquele texto enorme, né? E o texto é Orestes, que era o Sérgio, e Electra, que era a Solange Vaz, que eu tentei convidar aqui, mas ela não pôde vir, eu acho. Queria muito que ela estivesse aqui. E o Miguel, a única coisa que eu anotei aqui foi o que Miguel... Oi? Não, eu era Clitemnestra, claro. E eu fiquei, ao reler, eu fiquei impressionada, porque Clitemnestra fala pouquíssimo. Era assim, uma coisa muito pequena, não era nada. Eu não me lembrava tanto, mas realmente era uma coisa assim, episódio, não era importante. O importante era Orestes, Electra e o coro, que era muito impressionante, que tinha um impacto enorme. E o Miguel me mandou essa mensagem, né? E ele dizia que ele era o que aconselha Orestes a matar Clitemnestra. O Orestes me mata na peça, e ele é Pilades. E ele fala uma única frase, que eu fiquei pensando sobre essa frase, porque achei essa frase absolutamente muito significativa. Eu vou até dizer como é que eu li ela e está errado. A frase não é o que eu li, mas é essa. O que é feito dos oráculos de Apolo e da lealdade dos juramentos? Porque os oráculos mandaram Orestes matar Clitemnestra. Orestes estava em dúvida, vou matar minha mãe. E aí o Pilades, ele diz, não, você vai matar a sua mãe, porque o que é feito dos oráculos de Apolo e da lealdade dos juramentos? Antes enfrentar os homens a ter os deuses como inimigos. Então, era a única frase que o Miguel falava, e que é muito, e eu li assim, os deuses são os nossos únicos inimigos. Não, a frase não é essa. Eu li, os deuses são os nossos únicos inimigos. A frase é, antes enfrentar os homens a ter os deuses como inimigos. Então, essa era a primeira peça. A segunda peça era uma peça que a maioria das pessoas não conhecem, que é do tamanho de um defunto, do Milor Fernandes. Nessa peça, o Sérgio era o ladrão que entra na casa do médico, e era a mulher do médico, o médico era o Mário, lembram do Mário? Isso, exatamente. E ele, então, o médico estava lá, o médico consegue prender o ladrão está preso, ele sai para buscar, sei lá, ajuda, e eu fico sozinha com o ladrão, fiquei nervosíssima, porque o ladrão faz tudo para deixar a mulher do médico histérica, ela se tranca no quarto, finalmente o médico volta, e o ladrão tinha feito uma consulta com o médico. E nessa consulta,
que o médico vai lá, ele está preso, buscar quem é esse cara que entrou na casa, que é o ladrão, o ladrão estava à beira da morte, era um doente terminal. Então, o médico solta o ladrão, ainda lhe dá dinheiro, o ladrão tinha um bilhete premiado de 30 contos, ele, enfim, faz isso e vai embora. E a terceira, esse cara que está aqui do meu lado, participou também, que foi o Alto da Compadecida. Foi a última que eu reli. No Alto da Compadecida, ele era o demônio, e eu era o diabo, e eu era a compadecida. Mas ele era um ótimo diabo, você lembra disso, né? Ele era espetacular nesse papel. Você era o padre. E aí vão todos para, enfim, são todos mortos, e aí o diabo está lá para julgar todos aqueles que morreram, entra a Nossa Senhora, que era eu, a compadecida, e acaba mandando todo mundo para o purgatório, menos o João Grilo, que volta, que vocês sabem, conhecem a história. Mas foi muito bom lembrar desses episódios do teatro. E a segunda coisa que eu quero falar muito rapidamente, que foi por onde o Afrânio começou, é que quando o Afrânio sugeriu organizar esse Lembrando, e depois Denise acrescentou traduzindo, que eu achei que foi uma ideia muito boa, né, lembrando e traduzindo Sérgio Flaxman, quando a gente decidiu fazer isso, porque nós estamos fazendo uma pesquisa muito interessante, que eu não vou mais chamar de pesquisa nunca mais. É um movimento que se chama Memocap, a Memória, uma História Social do Colégio de Aplicação. E claro, é um projeto acadêmico, porque ele tem hipóteses teóricas, tem metodologia, tem um farto material, fontes, né? Nós temos todos as fichas, encontramos a ficha, né, do Sérgio, que não podia ser revelada, porque é segredo de Estado, você não pode usar individualmente essa fonte. Nós temos todas as fichas de todos os alunos do Colégio de Aplicação. E eu decidi chamar movimento porque eu entendi que, na verdade, é um movimento, é uma coisa em andamento. E há questões, há coisas da vida da gente, traumas ou coisas ruins, que a gente quer, sei lá, na psicanálise, que volte para o seu lugar do passado. Isso acontece, né? Você lembra e aquilo volta para o seu lugar do passado. Há coisas que acontecem no presente e que elas não são mais compatíveis com o presente, então você quer também que volte para o lugar do passado. Mas, no caso da nossa história, a gente quer que volte para o lugar do presente. E é por isso que eu acho que é um movimento. É porque nós queremos que esteja no presente, porque ele é o nosso presente, tem tanto significado de tudo aquilo que nos formou. Ele é o presente. E eu acho que essa homenagem ao Sérgio é uma homenagem também à educação pública, gratuita e de qualidade, que nos formou aqui, são vários que estamos aqui, e que nós queremos justamente trazer para o presente, porque, na verdade, é o nosso presente e eu acho que é também o nosso futuro. Então, é isso que eu queria dizer aqui. Bom, meu nome é Mônica, eu conheço algumas pessoas aqui, me conhecem, e eu só queria deixar registrado aqui que eu fui colega do Sérgio quando ele entrou para o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas para fazer, como editor, né, para fazer a edição do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, e ele entrou, não sei se ele entrou em início de 79, eu entrei em meados de 79, junto com Dora Rocha, que está ali, e pouco tempo depois entrou o Paulo Brandes, que está ali do lado, enfim, era uma equipe bastante grande, e o Sérgio cuidava da parte da edição, ou seja, era uma equipe de sociólogos e historiadores. Naquele momento, acho que não tinha ninguém com mestrado, doutorado ainda, e alguns editores, e o Sérgio como editor, a primeira acho que foi Dora entrar, Dora Rocha, na época cunhada dele, e também da aplicação. E eu queria falar duas coisas. Primeiro, que o Sérgio forma essa equipe de editores, né, ele não era responsável
pelo trabalho, enfim, nosso, dos historiadores e cientistas sociais, mas era responsável pelos editores, e ele, naquele momento, 79, 80, ele levou pessoas que estavam chegando do exílio, e ele convidou pessoas para trabalharem lá na equipe, talvez tenha sido o primeiro trabalho, eu não sei, mas de algumas pessoas que vinham do exílio. Então, em primeiro lugar, que isso só reforça o que Miguel e mais outras pessoas falaram do antifascismo, né? E que está aqui, e aí eu vou fazer só um salto. A última vez que eu vi o Sérgio foi já no governo Bolsonaro, eu não me lembro se foi na pandemia ou não, rapidamente, nos cruzamos no metrô Estação Nacional da Paz, e ele está virado, acho que era um dia de alguma mobilização na Rio Branco, enfim. Então, só para fazer uma ponte, que essas coisas não estão estanques, estão na mesma pessoa. E a outra coisa que eu queria dizer, quer dizer, que essa equipe que ele formou foi fundamental, né, para dar a cara que o dicionário passou a ter. Depois ele saiu, uns anos depois, Dora continuou durante muitos anos, continuou na instituição, e eu acho que foi um trabalho bastante importante, e eu não queria deixar de registrar. Eu vi aqui que talvez só nós três, Dora, Paulo e eu, pudéssemos fazer esse registro. Eu tomei a iniciativa, e também para não ficar uma coisa institucional, longe de mim isso, mas eu acho o seguinte: nós convivemos, nós éramos uma sala pequena, de 8 a 9 pessoas, entre as quais a Dora, o Paulo era de outra sala, e a gente ria muito, eles fumavam muito. Dora era uma coisa de cigarro, Sérgio fumava para burro também, falava sobre todos os assuntos, ou seja, aquilo que Isabel falou daquele texto, dessa última reunião que eles tiveram, que tem ali o registro fotográfico, eu acho que aquilo estava presente também, né, naquele momento, falava-se sobre todos os assuntos, os mais variados, e eu também queria registrar como o Sérgio falava dos filhos, aqui na presença dos 3 filhos dele. Tá? Era só isso. Obrigada. Boa noite, eu sou o Geraldo Nunes, eu entrei no Colégio de Aplicação em 1959. Eu só vou acrescentar uma coisinha ao que a Ana Célia falou. Nós estávamos ensaiando o Alto da Compadecida, eu era o Padre João, tinha o Zósimo Burbulho, que era o único ator profissional na época que recebia, não me lembro de que forma, mas ele recebia ele tinha um salário lá. E foi justamente 2 ou 3 dias depois do golpe de 64. Nós estávamos ensaiando e tinha o nosso diretor, era o Jaziel Ramos. E ele chegou para ensaiar a peça, se autocensurando já. Ele já chegou dizendo e avisando para eu tinha na época 16 anos, o Sérgio eu acho que devia ter 14, uma coisa assim, ele era um pouquinho mais novo do que eu. E o Sérgio começou a fazer uma cara que ele não estava entendendo, e eu menos ainda, né? Porque na época eu não tinha nem metade do padrão intelectual do Sérgio, eu era meio garoto, enfim. E foi interessante porque eu comecei também a pensar, por que me deu o trabalho de decorar, nós sabíamos o Alto da Compadecida inteiro, de cabo a rabo, de cor. E o Gesiel resolveu, por conta do golpe de Estado, começar a arriscar. Não podia dizer, eu me lembro de uma frase que nunca mais esqueci, tem no texto do Alto da Compadecida, em que o João Grilo diz assim, tem as 3 coisas piores do mundo, eu não sei o que é, mas entre eles está porteiro de prédio. Ele mandou cortar, de que aquilo não podia, porque, enfim, foi o primeiro contato que nós tivemos quando foi implantada a censura. As pessoas se autocensuraram. E eu me lembro que o Sérgio fez um comentário, não me lembro exatamente qual, mas na época ele já tinha falado disso. Mas nós fizemos a peça mutilada. Nós montamos a peça, foi apresentada lá na Faculdade Nacional de Filosofia, mas mutilada. É só isso. Obrigado. Emílio, você disse que queria falar, né? Mas ninguém está sem som, você tem que botar o seu som.
Agora está ouvindo bem, Ana? Estamos dando para ouvindo. ouvir? Tô. Ana, te agradecer muito a você, a Frane, nós somos contemporâneos. O meu depoimento é porque Sérgio fez parte do Grêmio Odílio Costa Neto em 66, quando eu, levado por Afrânio Zé Sérgio e também pelo meu irmão Rafael Enura, do Colégio de Aplicação, fui presidente do Grêmio, numa experiência muito, muito importante. Eu tive um pai muito conhecido, que era o professor Emílio Lopes, que veio da Guerra Civil Espanhola, que viveu em 36, a queda da República, que corresponde a tudo que vivemos agora do governo Bolsonaro, né? O fascismo, a destruição dos valores, quer dizer, todas essas trevas, né? O Sérgio, no Grêmio, ocupava o lugar do teatro, né? Eu gostei que na série ele tenha trazido isso, lembrei dessa peça lá na época do Grêmio, que o Afrânio falou do teatro também reformado na época pelo Grêmio, né? E gostei que agora o Geraldo lembrou do Gesiel e faltou falar da Nilceia, que era parceira dele da parte de arte, né? Eu, pessoalmente, como nos 70 anos do CAP, eu escolhi a palavra capaz, que junto ao Colégio de Aplicação à Paz, tem uma pequena história disso. É porque, e aí eu tenho que trazer meu irmão Rafael. Miguel, Gabriel e Rafael são 3 arcanjos, né? E meu irmão Rafael, ele seguiu um caminho da ciência, veio a falecer em Nova York em 2006, né? Mas na nossa geração do CAP, todos éramos socialistas, influenciados pela Revolução Cubana e pela expectativa de liberdade. E naquela época da geração 68, o socialismo chegaria ao mundo em 30 anos, né? Tanto é que quando eu participei da festa do CAP de 50 anos, eu fiz uma brincadeira. Vamos fazer um bolo esportivo para a nova data que o Brasil poderá ser socialista ou encontrar aquilo que nós idealizávamos como socialismo, que eu achei muito lindo a cartinha do Sérgio, de 65, que ele escreveu da casa dele, né? A casa dele é uma casa de paz. Por que eu queria falar aqui, e essa correlação, porque eu me desenvolvi médico, trabalhei com psicoterapia, com muitas coisas, e tive um luto muito grande. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos de idade, eu tinha recém entrado no colégio de aplicação, e foram muitos anos de luto da perda de meu pai, né? Até que num workshop de meditação, que falava de karma e de visualização, se pedia que eu construísse um sonho e que fizesse chover uma chuva de gotas douradas sobre o meu sonho. Naquele momento eu me lembrei em Petrópolis, no 16 de fevereiro de 64, quando meu pai morreu, chovia. E eu disse assim, Deus está chorando, né? Eu não tinha a crença em Deus naquele momento, nem tinha uma visão espiritual. Mas o que eu quero ligar uma coisa a outra é que, como no budismo, que eu fiquei estudando através de formas de yoga, e eu sentia que eu ficava me sentindo muito bem física e emocionalmente através da meditação, a paz está dentro de todos nós. E a paz é a saúde, ela é soberana, né? O Sérgio é uma pessoa que, além de profundo respeito que ele inspirava pelo conhecimento, ele promovia a paz e promovia a harmonia. Ele tinha uma maestria de respeito disso extraordinária. Eu vou pedir a outros colegas que depois, que estão aqui também, me falem, porque ele tinha um grande amigo que eu lembro muito e que eu tive no enterro, que era o querido Antônio Mecha, apelidado Antônio Mecha, porque era preto, ele era homossexual e era comunista, né? Então, ele tinha tudo que era, vamos dizer assim, anteposto como perverso, e, na verdade, hoje a gente consegue ver que todos os valores que ele semeou estão frutificando na realidade, né? Estão lutando, estamos em luta aí constante ainda para poder efetivar. Mas, para mim, queridos filhos do Sérgio, da mesma forma como eu descobri que meu pai não morreu em 1990, exatos 36 anos depois, 26 anos depois de ele haver falecido, eu estava com 39 anos, eu não acredito na morte. O budismo diz que não existe nem a velhice nem a morte. Então, muito respeitosamente, eu sei que o Sérgio era ateu, mas sei que ele se fez cremar. Ao ter sido cremado, eu tenho uma possibilidade, quero pedir, se vocês aceitarem, porque a minha
O meu caminho é o caminho do meu pai, que diz que o efetivo é o afetivo. Então, como a coisa mais profunda do CAP é o amor universal a todos, né? E no budismo tem uma oração que fala que todos os seres tenham felicidade, as causas da felicidade, que todos os seres possam viver sem sofrimento e as causas do sofrimento. Quando eu vi essa oração do Longchenpa, eu fiquei encantado. Eu disse assim, poxa, eu não tenho mais que botar o nome socialista, apregoar a luta armada, para poder distribuir a felicidade para todos, bem-estar para todos, né? E é claro que no mundo polarizado, se você chama alguém de fascista, ele já vai te chamar de comunista, e a gente fica num perrengue que é muito complicado. Então, claro que eu sei que existem contradições muito fortes, o mundo está muito complicado. Do ponto de vista budista, estamos passando a Kali Yuga, que é uma época de muita treva, de muita ganância, de muita destrutividade, mas as vivências que eu tive me levaram a uma coisa, vamos dizer assim, que transcendem a essa, vamos dizer assim, a visão ateia, né? E uma visão que eu gostaria de oferecer a vocês, esse pequeno símbolo que está aqui. Isso é um satsang, é uma representação do Buda e é uma representação de eternidade, né? E de amor para todos. As cinzas do Sérgio, se vocês ainda não se fizeram dela, e ele tivesse algum lugar de preferência, uma floresta, um jardim, algum lugar de frequência dele, pudesse colocar juntos, garante não só a ele, o bardo que ele ainda está vivendo, mas garante a todos os descendentes dele uma proteção. Porque, pelos restos mortais da pessoa, existe a vibração energética. E, na verdade, nós somos infinitos, nós não somos mortais. A forma de uma vida, nós a perdemos, mas a vida se transforma e ela segue. Como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu gostaria muito carinhosamente, com a minha inserção e de amizade, e me sentindo da família capiana, eu gostaria de poder fazer para o Sérgio, que nós fizemos para o professor Maurício, que foi enterrar as cinzas dele no colégio de aplicação, com autorização da filha, e pode ser até no próprio CAP, algum outro lugar que se escolha, mas para ser presente, vamos dizer assim, o espírito capiano, né? Para mim, o Sérgio é completamente imortal. Convivi muito pouco, mas eu tenho uma coisa que eu quero dizer, que alguém já falou, assisti a entrevista dele, e eu acho que ele tem uma genialidade. Eu diria que o Sérgio foi um escultor, porque ele criou, num Brasil muito criativo, da década de 60, um ofício novo. Ele criou a tradução. Se era o melhor ou não, não sei, mas que foi pioneiro, foi. E ele criou isso a partir do estudo das línguas do clássico, né? Então, a coragem dele e a simplicidade de ter desbravado um terreno. Veja bem, eu fiz medicina, meu pai era médico, então, naquela época do vestibular para a gente, ser engenheiro, médico, advogado, então era militar ou padre, eram as profissões, as sequências naturais de uma pessoa de classe média. Ele não. Ele fez um caminho riquíssimo. Eu não consigo acompanhar toda a obra dele, mas adorei ver o trabalho dele. Para mim, ele está totalmente presente aqui com a gente. Eu não tenho mais essa diferença depois que eu pude reencontrar meu pai nesse workshop, quando fui fazer a chuva de gotas douradas. Eu chorei, o que eu não pude chorar quando tinha 13 anos. Eu tinha que ouvir música clássica para poder chorar uma gotinha de lágrima. Tão impactado eu fiquei do que era perder meu pai naquele momento. Depois, sabendo que ele viveu a ditadura de Franco e a ditadura da Argentina, entendi que Deus existe porque o liberou de viver de 64. Mas, infelizmente, eu e muitos outros não pudemos deixar de viver essa experiência, que é muito, muito grande. Eu acho que a gente... Emília, está muito longo, desculpe. Vamos embora, já fechei, Ana, está ótimo. Tá. Você fechou embora. Obrigada. Então, olha só, Miguel, Gabriela, filha, todos vocês, se vocês quiserem a liberdade e tiver essa oportunidade, é uma alegria. Se não quiserem nenhum problema, ele vai estar entre nós sempre, de todas as formas. Mas como eu fiz isso para os meus, gostaria de fazer. Emílio, obrigada. Obrigado. Alguém mais quer falar? Pontual? Está indo embora. Queridos, não, eu estou aqui. Eu só queria dizer que estou muito emocionado. Eu queria agradecer porque, graças a vocês, eu consegui chorar.
Então, foi muito bom e quero mandar meu beijo, meu carinho para vocês que estão aí, especialmente Ângela, Clara, Miguel, Gabriel, Denise, Moreno. Não sei se a Jade está aí, mas Jade também. Zaire. Todos vocês, meus queridos que estão aí. Que a gente está junto. Beijos. Obrigado, pessoal. Eu estou bastante comovido com essa homenagem que se faz ao Sérgio. Desse lado do Sérgio que veio do CAP, o Sérgio, enquanto que eu tenho uma história escolar diferente, embora tenha sido de ensino público também, e que eu considero uma fase espetacular, e foi a minha fase de crescimento. Eu sou filho do Pedro II, do Colégio Pedro II, que era bem diferente, muito diferente. Bom, eu queria dizer o seguinte, eu ouvi muitos elogios ao Sérgio aqui, eu acho que ele merece mais ainda. Mas o Sérgio, na minha visão, foi sempre um jovem enragé. Ele era um enragé. Ele não era gente boa. Ele era um enragé. E eu queria lembrar, porque isso é fazer justiça a quem ele era. Só que era um enragé gentil. E eu conheci muitos enragés na minha vida. Eu vivo e vivi cercado, sou mais velho que o Sérgio, 6 anos, vivi cercado de enragés das artes brasileiras, jovens, e que não eram tão gentis assim, entre eles eu mesmo. O Sérgio era muito gentil, mas ele queria ser mais, eu acho que ele gostaria de ser mais enragé se pudesse ser sem abrir mão da gentileza. O Sérgio perdeu o pai dele com 10 anos de idade. E sobrou para nós, eu e meu irmão Eibe, que está ali, muito pouco mais velhos. Hoje eu vejo, eu achava que eu era muito mais velho. Hoje eu vejo que era muito pouco mais velho. O Sérgio tinha 10 anos de idade, quando perdeu o pai dele, e eu tinha 16 e o Eibe 17. E eu acho muito cedo para perder o pai. E a substituição do pai pelos irmãos mais velhos é uma falácia, né? É uma mentira, não existe. Aliás, a substituição do pai, em geral, não existe. Não? Mas, de nós três, eu acho que a gentileza do Sérgio era o que eu identificava como um grande diferenciador. Nós éramos parecidos fisicamente, todos, sempre fomos, mas que a gentileza dele era um diferencial evidente para mim, como irmão, e como responsável, entre aspas. Eu estou vendo aqui alguns colegas do Sérgio que conheci na época, que eram mais próximos, e que a gente não sabia como lidar com a adolescência, por exemplo, porque o Sérgio tinha 10 anos, logo depois ele ficou adolescente, e nós éramos pós-adolescentes, eu e o irmão dele. Nós éramos bastante próximos, mas nunca suficientemente próximos, eu acho. Nunca consideramos a nossa proximidade suficiente, porque todos sabem, não vou explicar isso, quer dizer, cada um tem sua própria vida, etc. e tal.
Mas eu acho que isso é inevitável. O fato dessa proximidade se afastar é inevitável. No nosso caso, essa proximidade, esse afastamento eventual ou verificável, ele era ele não significava nada. Ele não e não modificava a nossa relação. Ele nem acrescentava, não acrescentava dano e nem modificava. Uma das coisas que me aproximava do Sérgio, e, na verdade, se você dá a direção direta dos fatos, aproximava ele a mim, foi o teatro. A minha vida inteira, a minha segunda casa é o teatro. Eu tenho, desde que me conheço por gente, pouco depois mais ou menos nessa mesma época em que perdi meu pai, eu comecei a fazer teatro e nunca parei. Faço teatro até hoje. E essa identidade era uma identidade constatada. A gente dividia isso, não é? O Sérgio não era uma pessoa de teatro, como eu era, mas E eu queria dizer também para vocês que, na área da dramaturgia, da literatura, do amor pela arte que ele tinha, ele deixa uma obra grande, eu acho. Ele deixa uma grande obra. E uma obra rigorosa, porque ele era desses, né, que não largava o bicho e sempre desconfiava que poderia ficar melhor. Não? Mas, para falar da obra dele, eu acho que tem tanta gente aqui que pode falar melhor do que eu. Não? A busca pela perfeição e por ser o melhor possível no que fazia era uma outra identidade que nós tínhamos. Não sei de onde veio isso, não sou historiador, não sou psicanalista e estou cagando para a raiz desse fato. Mas isso era um traço dele que eu reconhecia que era um traço comum a nós. Não? Eu acho que eu ele também. Né? Da busca pela perfeição. Acho que todos nós, né, a rigor. Né? Eu estou falando, como estamos falando do Sérgio, eu estou falando dele. E a falta de modéstia, neste caso, quando a gente fala do nosso trabalho, eu guardo para mim. Eu nunca fui muito modesto, nem pretendo ser. Espero que ninguém diga que eu era modesto. O Sérgio era, por natureza, mais recatado do que eu, mas não mais modesto. Também não era uma pessoa modesta. Não acho isso uma desqualidade e não acho isso uma qualidade também. Agora, ele nos levou, além disso, além do trabalho dele e num convívio extremamente gentil e amoroso, um braço de família muito querida. Um tesouro. Era um tesouro que ele guardava e que tinha consciência da importância desse tesouro. Ele nunca duvidou desse tesouro. Ele sempre teve consciência disso. Os 4 filhos, os 5 netos, os outros tantos que ainda podem vir por aí, e que foram queridos para sempre. E ele era um colecionador de amigos também. Outro legado importante que ele deixa para os filhos e para o rastro que ele vai deixar, seja qual for. Ele deixa muitos amigos. E esses amigos sabem o quanto ele os amava e
ele nunca quis esconder isso, nunca escondeu isso. Não? Isso era um valor, isso era parte do tesouro dele. E outra coisa que eu quero dizer, que o Eibe já disse lá no velório, eu quero ressaltar, é o seguinte: o Sérgio sempre foi o mais belo entre nós, os irmãos. E eu não posso deixar de dizer isso, porque ele me perdoa, ele com certeza me perdoaria por tudo, não sei se concordaria, provavelmente não concordaria, mas ele me perdoaria por tudo que eu estou dizendo aqui, mas não me perdoaria se eu deixasse de dizer para vocês que ele era o mais belo. Por isso ele não perdoaria. E eu lamento que ele não tenha ficado mais entre nós. E eu acho que isso eu vou sempre lamentar. Obrigado. Dá licença, então, para a gente encerrar, vou passar para o meu tio, depois eu vou pedir para a Raquel também, da Piauí, que veio, acho que todo mundo acompanhou nessa última fase do trabalho dele, que o trabalho dele gostava muito lá, e o Eibe fala, depois eu passo para lá também. Eu tinha dito ao Miguel que eu não ia falar. Eu sou o irmão mais velho do Sérgio e eu não consigo. Queria agradecer a vocês, a Ana Célia e aos amigos do Sérgio que estão aqui presentes, aos colegas, que eu não pude conhecer. Não sei se vocês conhecem um pouco a minha história. Eu, infelizmente, teve um pedaço da vida do Sérgio que eu não pude acompanhar, porque eu fui vítima da ditadura de 64, fui preso em 1966, consegui sair por um verdadeiro milagre inteiro, e passei muitos anos depois na França, escondi, enfim, consegui estudar e trabalhar lá e tal, e depois voltei. Mas nesse período longo que eu fiquei lá, em que o Sérgio esteve comigo, teve um momento em que ele veio lá e ficou na minha casa, inclusive, e de onde saiu uma fotografia que eu vi aqui, uma fotografia que tem nós três, assim, bigodados, os três cabeludos e tal. Foi feito também nessa época, acho que em 71, 70, 71. Então é isso. Infelizmente eu não conheci todos. Acho que eu estou conhecendo alguns poucos aqui que eu não via, que eu vi pouco. Mas queria agradecer a todos vocês essa homenagem. A Ana Célia e a todos que já falaram. E desculpa, eu não consigo dizer mais nada. Rosa Maria foi contemporânea do Sérgio no CAP, um ano na frente dele, também fiz clássico, e tenho certeza que na nossa geração, ninguém que estudasse no Colégio de Aplicação deixava de conhecer o Sérgio Flaxman, pela personalidade dele, por tudo que ele participou no teatro, no prêmio e tal. E depois, ao longo da vida, nós nos cruzamos várias vezes, profissionalmente, no CPDOC, em outros lugares, e eu queria destacar dois aspectos do Sérgio. Um é que ele era certamente uma das pessoas que eu conheci que melhor desenvolvia a arte de conversar. Ele sempre gostou de conversar e era uma pessoa destacada nisso, o prazer da conversa. E eu tenho dois encontros nos últimos 10, 15 anos com ele que me ficaram muito marcados. Um foi em Nova York, quando conheci a Ângela até, que com o Pontual e Sérgio fomos à ópera e depois fomos jantar. E passamos 5 horas conversando de uma forma muito agradável. E a alegria do Sérgio. O outro encontro foi na Rua do Ouvidor, num samba, aniversário de um amigo comum, em que nós sentamos lado a lado, eu, o Jair, ele e a namorada dele da época, que ele nos apresentou, em que nós cantamos e conversamos a tarde toda. Então eu quero deixar registrada a alegria do Sérgio Flaxman. Obrigada.
Meu nome é Raquel, eu trabalho na revista Piauí, também a Paulinha Cardoso, que trabalha comigo, nós somos da mesma equipe. O Sérgio, para quem deve saber, ele trabalhou com a gente desde a fundação da revista, desde 2006, então, há 17 anos que ele foi, assim, uma das pessoas que ajudou, ele era um dos pilares de excelência da nossa equipe, porque na equipe de tradutores, sempre que ele podia, né, por mim, ele teria traduzido muito mais para a gente, mas ele estava sempre ocupado com livros mais longos, ou com viagens, ou com coisa. Então, sempre que ele podia, a minha primeira opção era sempre ligar para ele, e ele, sempre que pôde, também nos atendeu. E, como todos falaram aqui, duas características muito fortes dele: o forte senso crítico, levado ao extremo da rebeldia, da rabugice e tal, e o senso de humor. Então, ele era, ao mesmo tempo, muito rabugento e também muito bem-humorado, na mesma proporção, né? E é isso. Eu queria dizer o quanto ele era maravilhoso, especial e fundamental. Assim, ter ele com a gente era garantia de qualidade. A gente sempre... Ele tinha como todos sabem, uma cultura geral incrível. Então, não era coisa dos manuais, das gramáticas, do manual do tradutor. Ele tinha uma cultura geral que ele sabia como traduzir melhor, porque ele tinha vivência, ele sabia. Então, era confiança absoluta nele. Então, é isso. Eu sempre morri de inveja de vocês. No movimento secundarista, eu era um dos poucos que era do Santo Inácio. Então, vocês imaginam o Santo Inácio naquela época, né? Mas, ouvindo todas as falas aqui, e sobretudo as do velório, as falas dos irmãos que me comoveram muito, o jeito de vocês falarem, e ouvindo de todos, eu me senti obrigado a ressaltar mais um aspecto. Como disse a Rosa ali, ele era o mais conversador. Como você acabou de dizer, ele era o de maior cultura. Como os irmãos disseram, ele era o mais bonito, o mais preparado, o mais alto, o mais intelectualizado, enfim. Vários disseram aqui, o Pontual ressaltou no velório, o mais amigo. Eu quero ressaltar uma parte do Sérgio, uma parte importante, que talvez até alguém já tenha falado, mas eu estou ouvindo meio mal, não peguei esse lado, pelo menos. Eu quero resgatar que o Sérgio foi a pessoa mais solidária que eu já conheci. Ele era de uma solidariedade, parece que ele buscava quem estava com problema e quem estava precisando. Nós, bom, eu dizia que ele tinha que me chamar de senhor, porque eu sou 2 dias mais velho que ele, eu sou de 2 de agosto, ele é de 4, do mesmo ano. E nós nos aproximávamos e nos encontrávamos segundo coisas da vida. Bom, nós tivemos doenças parecidas, então na época ficamos muito próximos, por aí vai. Mas, e agora, recentemente, quer dizer, quando ele foi internado, nós conversamos algumas vezes, e no sábado ele manda uma mensagem assim: já estou em casa. Aí conversamos, me ligou de tarde, conversamos de novo. No domingo, o Eduardo Homem falou com ele estava bem. Na segunda de manhã, o Túlio Mariantes falou com ele estava bem. Na segunda de tarde, ele me ligou dizendo que estava com dificuldade de respirar. E que iria no dia seguinte, que ele teria que ir no dia seguinte, lá para o hospital, para ver o que dava, mas ele ia com um único objetivo: não ficar lá. E foi um choque, porque ele não ficou, né? Como disse Pontual aquele dia, ele foi como um relâmpago. Nós não esperávamos de jeito nenhum. Você conversa com o cara, ele me diz: amanhã eu te ligo quando eu voltar para casa. Mas eu queria ressaltar nessa questão da solidariedade que nós juntos fizemos uma série de coisas para vários amigos nossos que precisaram num momento ou no outro, mas um caso, pelo menos, pitoresco.
parecia uma ação político-militar. Um amigo nosso estava numa situação meio difícil, tinha uma pequena empresa e tinha um plano de saúde coletivo da empresa e estava com problema foi gozado algum pagamento, uma coisa dessa. E esse nosso amigo foi internado na Policlínica de Botafogo e o plano, cortou o plano e foi uma pressão, não deixavam ele sair sem pagar o que tinha que pagar ali. E ele precisava fazer uma tomografia, um aparelho que não tinha no policlínico. O Sérgio me liga e diz, cara, nós precisamos fazer uma ação. Como assim, Sérgio? Nos encontramos, combinamos tudo, paramos o carro, para quem lembra como é que é a Policlínica de Botafogo, é mão inglesa, né, aquilo ao contrário, então a gente parou colado na porta do Policlínico, nós dois de branco, entramos, uma cadeira de roda que a gente levou, pusemos esse amigo na cadeira de roda, deixamos o carro ligado, me lembro desse detalhe, para entrar rápido. Quando saímos com o nosso amigo na cadeira de roda, ele entrou na direção, quer dizer, abriu a mala de trás, entrou na direção, eu desarmei a cadeira, botei o cara dentro e a gente disparou e fomos para outro lugar fazer a tomografia. Esse era o Sérgio, a solidariedade levada a que potência. Era isso só. Obrigado. Ângela, nossa, Sérgio, patriarca de uma família assim que eu adoro, que eu conheci dos 14 anos e me acolheu assim de forma sensacional. Assim, adoro muito todos vocês, Sérgio demais. Para não prolongar muito aqui, eu vou lembrar de uma... E até dei aula para alguns dos sobrinhos, né, seguindo em frente, sou professor, sou geógrafo. Também não fui do CAP, fui do Parato Oliveira, tá? Então eu te entendo como que é mover estudante de colégio de direito. Mas, gente, a gente indo para a fazenda, logo no início, Miguel não tinha da carteira, eu fui dirigindo aquele golzinho verde, né? Aí me lembro lá, tal, na casa, gente, as crianças, tal, criança é o Gabriel, o João. E eu tenho um apelido pitoresco, tá? Meu apelido é Trevas, tá? Aí o Sérgio, Rafa, tal, aí todo mundo, Trevas, não vai dar, Rafa, vou te chamar de Trevas mesmo, virou Trevas, hoje em dia toda a família me chama de Trevas, acho que até a Dona Clarita deve me chamar de Trevas. Então, ele com muita energia, Sérgio, muita saudade, tudo de bom para essa família linda. Eu fui colega do Sérgio no Clássico. Meu nome é José Gradel e eu fui colega do Sérgio no Clássico. A Denise, que estava sentada aqui também, e o Ricardo, que estava sentado aqui também, 3. Durante o Clássico, havia uma turma muito unida, um grupo unido nessa turma, que era eu, Denise, Sérgio e Lose e Antônio Mecha. E nós andávamos juntos para todo lado, íamos à Bienal em São Paulo juntos, fazíamos tudo juntos. E eu queria deixar claro uma coisa aqui, porque as pessoas, eu ouvi inclusive comentários, às vezes, porque o Sérgio, ele teve sorte, ele fez isso, ele fez aquilo. E eu queria deixar bem claro que não foi sorte. Ou seja, quando na nossa turma havia a última aula vaga, eu, naquela época, por ser mais velho 1 ano, eu já tinha carro, eu já guiava carro, a gente pegava o Fusca e ia todo mundo à praia. Eu, Antônio, Denise, Sérgio não. Ele ia trabalhar porque ele trabalhava na Delta. Ele ia para o centro de ônibus trabalhar. E ele trabalhou esse tempo inteiro. Todas as vezes que a gente saía para passear, ele não podia ir porque ele estava trabalhando. Segundo, como eu lembro de coisas antigas, as coéforas, o Sérgio entrava e dizia "Thalassa, Thalassa, admiração dos helenos". Essa era a frase. Tudo o que disseram aqui é certo. Gaiola, como sempre, diz as coisas. O cara doente era eu. Deu certo porque eu estou vivo ainda. E eu queria deixar claro só uma última coisa. É óbvio,
Sérgio era amigo, solidário. Eu, Antônio e ele passávamos madrugadas na casa do Antônio falando sobre tudo. Madrugadas mesmo, até às 5 da manhã, tendo aula no dia seguinte e tudo. Mas uma coisa que não disseram aqui é que Sérgio foi o melhor contador de piadas da nossa geração inteira. E um dia, em outra ocasião, podemos fazer uma reunião apenas para isso, para lembrar das piadas clássicas que ele contava para a gente. É isso, foi um amigo querido e eu sinto falta dele. Então, gente, tem comida, tem bebida, agora vamos celebrar, e é isso.